Marcos, que grande prazer receber você aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Como Prazer é é que vai meu. você nessa nova realidade aí que a gente está vivendo? Olha, vou indo bem, eu acho, aprendendo muita coisa com essa experiência da pandemia, com os pacientes nessa nova situação, uma experiência clínica diferente. Está sendo, para mim, muito rica e acho que para os pacientes também. Eh, e também, como todo mundo, aprendendo a conviver nessa condição de afastamento da família, filhos. Agora que a gente está começando a reencontrar com a parte deles, mas acho que indo bem, feliz com, a despeito de todas as coisas, feliz. Também porque, além da parte da gente pensar clinicamente também, pensar a experiência de vida nessa situação, também é uma experiência antropológica, né? Planetária, né? Surpreendente. Então tem saído muita coisa interessante, muita gente pensando coisas urgentes, né? Não sei se vocês viram, recentemente saiu essa semana um áudio da Eliane Brum, fantástico, Eu fazendo gosto muito dela, mas não vi esse áudio. então veja, é um vídeo necessário, urgente, é uma apresentação do Brasil para o mundo. Não é um texto que ela escrito, é ela falando, apresentando a situação dramática do Brasil nesse momento, com legendas em inglês que é para ir para o mundo. Sim, Então, acho que é um momento rico, produtivo, doloroso, sofrido, né? Uma experiência que desnudou, né, os países, e no caso Brasil e Estados Unidos, por exemplo, ficaram completamente desnudos, né? Não só as questões, todas as questões de gestão da pandemia, a realidade, né, desigual, né, do nosso povo e como a pandemia afeta desigualmente, mas também pelo pandemônio político, né, que a gente está vivendo e os Estados Unidos também vivendo, tudo muito, infelizmente, muito parecido. Mas enfim, então, uma experiência rica, é isso que eu diria, dessa travessia que a gente está fazendo, vamos continuar. E acho que tem coisas que daqui serão irreversíveis, né? Inesquecíveis. sim, Então sim. vamos ver. É interessante assim te ouvir e muita gente pergunta como é que começou essa ideia da gente, né? E nós fazemos parte de um grupo de estudo, né, que de um livro chamado Jung in Politics, né, de Odajnik, acho que é assim que pronuncia, não sei se você conhece. E a gente tem Uhum. discutido muito essa questão, né, da realidade, do que está acontecendo, o que já aconteceu e o que está se repetindo agora, né? Uhum. E aí, então, Igor, Silvio e eu ficamos mais próximos e começamos a dividir as nossas angústias, né? Entre nós três mesmo, né? Essa coisa de, nossa, mas como é que está sendo para você essa transição do setting físico para o setting eletrônico? Tem paciente que fica, tem paciente que não fica, tem paciente que se ajusta, que não se ajusta, tem paciente que gosta, né? Mas tem paciente que tem outras dificuldades, a Uhum. gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? E como a clínica é sempre um trabalho muito solitário, então a gente pensou em ampliar essa discussão, que a princípio era só com nós três, e ouvir outras pessoas para que a gente pudesse disseminar isso, essa discussão, né? E que outras pessoas pudessem pensar também, né? É, a Muito bom. gente, a gente ficou, a princípio a gente pensava, a gente ficou sem saber que modelo a gente faria, né? Mas a gente discutiu que essa coisa de live, eu não sei o que é que você pensa, mas essa coisa da live também eu acho provocadora de angústia, pelo menos em mim, porque tem um horário certo e você tem que assistir Uhum. naquele horário.
e a gente está num tempo, a gente deixou de estar nesse tempo, que é esse tempo cronológico, né, que a gente está vivendo num tempo outro, e a Aham. gente tem tantas coisas interessantes para ver, mas naquele horário, às vezes, eu não posso, e eu deixei de assistir, perdi, aí a gente falou, não, vamos fazer um canal no YouTube, porque a pessoa assiste quando quiser, e se quiser assistir de novo também pode assistir, então uma coisa que ficasse mais ali, foi uma coisa que a gente quis fazer, né? E aí, então, assim, a gente começou a pensar, poxa, qual é o arquétipo desse momento, né? E a gente começou a dividir sentimentos e tal, como é que a gente se sentia, vieram algumas palavras, né, assim, mutilação, é, porque por causa dessa poda, né, de coisas que a gente foi cerceado nessa Aham. coisa do ir e vir, né, mas também uma necessidade da criatividade de forjar algo, porque, ao que parece, coronavírus chegou para ficar. Então, a gente vai ter que se adaptar a essa realidade, né? Então, como é que a gente faz? E aí a gente pensou em Hefesto, que é o único Deus que trabalha, que faz aquele trabalho na forja, que requer imaginação, destreza, arte, faz as joias, Aham. os objetos mágicos para os deuses, as armadilhas também, né? Afrodite e Hera que o digam. E a gente Aham. pensou assim, né? Hefesto tem essa relação com Afrodite, com o amor, né? Que talvez seja na forma da empatia o que a gente está precisando mais desenvolver, né? Aí essa relação entre funcionalidade, encanto e potência, né? Então, assim, como é que está sendo para você essa mudança do setting físico para o setting eletrônico? Então, bom, primeira coisa, antes de comentar um pouco, gostei muito da ideia da forja do invisível, né? Não é isso que está lá na apresentação? Isso, Gostei isso. dessa ideia, porque é uma boa experiência de registrar isso, né? Registrar um pouco essa experiência, esse momento quente, né? A experiência que a gente está vivendo, poder falar um pouco sobre isso, documentar isso. Legal essa iniciativa de vocês. Ah, você perguntou se queria saber como que está o quê? Como é que você está lidando com essa mudança do setting físico para o setting eletrônico? Olha, eu acho que muito bem, né? Na verdade, eu já atendi há muitos anos ah, alguns poucos pacientes remotamente, gente espalhada pelo mundo, costa leste americana, costa oeste, Europa, Ásia, Abu Dhabi, enfim, gente espalhada por todo canto. Mas eu atendia pouca gente, sei lá, em algum momento 6 pessoas, 7 pessoas talvez numa semana, né? Agora tem todo mundo, então e praticamente quase todos os meus pacientes seguiram. Acho que 2 ou 3 não seguiram. Então ainda recebi pacientes novos e tal. Então eu continuo trabalhando intensamente e o início foi tive, acho que não é só uma percepção minha, mas acho que todos os colegas, todo mundo sentiu o golpe no primeiro mês, assim, né? Quer dizer, atender todo mundo online exigiu uma adaptação para você ficar às vezes num canto de casa adaptado, não é aquela cadeira confortável do consultório, enfim, e muito tempo, né, de online, coisa que a gente também não tinha essa disponibilidade de ficar pendurado Uhum. no computador. E a própria mudança, né? Quer dizer, todos os pacientes, você perdeu o corpo inteiro, perdeu a circulação pelo espaço, né? Essa dimensão que a gente estava conversando anteriormente, né? Essa percepção de que a psique se organiza no espaço e no tempo, portanto, esse colapso espaço-temporal aparece para a gente, aparece para os pacientes também. Mas eu, a princípio, passado o cansaço e feita a adaptação para
realidade nova. Eu me surpreendi, na verdade, com os processos dos pacientes. Quer dizer, um pouco me senti, às vezes, até mais agudo, né? Mais preciso, às vezes com coisas... Eu não sei se pelo fato que a gente tem que ficar tão concentrado, focado no pouquinho do paciente, ao mesmo tempo dentro do universo de cada um, enquanto fala, enquanto relata as suas coisas. Eu acho que o processo, com a maioria dos pacientes, ficou mais agudo, ficou mais intenso. Me surpreendeu, né? Eu acho que também os pacientes também mobilizados, com muita história, muitas vivências, enfim, tem uma agudização de processo geral, né? Mas eu achei interessante. Embora eu já tivesse essa experiência assim, bons, antigamente, né? Ou seja, em anos passados, atendendo poucos pacientes, mas remotamente, alguns eu atendi por alguns anos remotamente. Uns que eu conheci fora do consultório, outros que saíram do consultório, foram morar fora do Brasil. Então, continuei atendendo alguns anos fora. Então, a experiência foi muito boa já naquela época. Então, não me faltou intimidade com esse meio, né? Mas me surpreendeu o fato de ter que adaptar, passar o dia inteiro sentado na frente do computador. Também teve uma outra coisa que eu achei legal. Eu começava a atender sempre muito cedo e conseguia ajustar, porque todo mundo está em casa, né? Não tem trânsito, não tem nada, então consegui ter uma grade um pouco mais organizada, não precisa acordar tão cedo e aproveito para também terminar um pouco mais cedo. Fiquei com uma agenda que acho que não conseguiria fazer se todo mundo dependesse do horário de todo mundo, ter que se deslocar pela cidade, todas as coisas complicam, né? Agora não. Uhum. E também outra coisa, falando um pouco dessa experiência de atender remotamente, eu estou tendo uma experiência muito boa de atendimento social. Vocês já devem estar acompanhando também. Tem dezenas e dezenas de grupos, né, Brasil afora, fazendo atendimento social para a população em Sim, crise ou necessitada, porque não pode pagar, precisa de ajuda. Mas o interessante é que a gente atende gente do Brasil inteiro. E gente que nunca pensou que poderia fazer uma experiência de escuta analítica ou um processo analítico prolongado, né, remotamente, usando seu celular, né, a maior parte das vezes, às vezes um computador. Então, isso abriu uma experiência para dezenas de milhares de pessoas que estão podendo fazer algum tipo de trabalho analítico, trabalho terapêutico, enfrentar essas situações de crise com um profissional legal. Isso se tornou uma realidade, né? E eu uhum. tenho a impressão que boa parte desse tipo de trabalho ou de disposição das pessoas para atender gratuitamente ou por um valor simbólico remotamente, creio que isso vai continuar pós-pandemia, né? Sim. Eu acho que são coisas que a gente não vai, não irão desaparecer, né? Uhum. Muita gente viu que pode fazer, buscar esse tipo de serviço, de ajuda, e acho que muitas pessoas, muitas mesmo, que hoje estão fazendo esse tipo de trabalho, vão continuar. Então, acho que tem uma realidade nova, um cenário novo, né, da clínica social, que se intensificou e eu creio que deve permanecer. E eu estou achando muito interessante conversar com gente diferente, de lugares que eu sei que não viriam para o consultório, moram na periferia, moram em alguma comunidade, moram num sertão, né? Mas cujo deslocamento seria impossível. Na região, às vezes, não tem um terapeuta, não tem um serviço desse, mas com a internet você desapareceu com essas distâncias. Então, da mesma maneira que
talvez a gente perca alguma coisa do contato físico, experiência presencial, mas é um ganho enorme, né, para quem não dispunha disso, nem sonhava, né, e com essa crise viu que era possível. Então, eu acho que é uma experiência rica que está acontecendo no mundo inteiro, mas acho que em países como o Brasil, essa experiência é mais notável, né? Você vai para a Suíça, ou na Alemanha, não tem tanta necessidade, as pessoas têm outros recursos e não tem tantas desigualdades. Então, mas nós aqui, em outros países parecidos com o nosso, a gente está podendo dar um atendimento super interessante, rico, pessoalmente é uma riqueza poder conhecer mais gente nessas condições e ajudá-las. Me entusiasmou muito. Uhum. Então, essa é uma das coisas que me deixou mais feliz de poder atender, né? De ajudar em urgências pessoas que às vezes estão em situação grave, complicada, desesperados, e essa virou uma tábua de salvação, uma, uma possibilidade de flutuação, né? Uhum. Para fazer essa travessia, né? Uhum. Eu acho que essa experiência é uma... Eu gosto de dizer que essa experiência da pandemia é uma travessia no sentido rosiano, uma travessia do sertão, né? Guimarães Rosa. A gente começou não sabendo o que era, os médicos não sabiam que vírus era esse, como é que ele se comportaria, a gente não sabia como suportaria o isolamento, toda a gravidade dessa experiência. É um caminho que não é linear, né? Como uma Uhum. travessia do sertão, a gente vai atravessar paisagens internas, paisagens sociais, dramas, altos e baixos, né? É uma grande travessia. E não é uma tirolesa, não é que você sai daqui e desce lá, né? Não é que tem um plano, né, que vai acontecer isso, 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 tenham paciência, a viagem vai ser demorada e ponto final, mas nós vamos chegar lá. Não, não é isso, né? Abre, fecha, o governo fazendo absurdos, loucuras, comprometendo ainda mais a gravidade da crise, né, o governo federal. Então, é uma travessia, né? E uma travessia que, de uma maneira geral, né, como a gente não tem um mapa definido, né, muita coisa desconhecida, é uma experiência que exige um mínimo que eu chamo de flutuação, né? Assim como pacientes em crise precisam de um mínimo, quer dizer, a ideia é de uma boia, que você vai flutuar uma certa deriva, né, ao longo dessa experiência toda, mas fazendo uma travessia, né, conhecendo paisagens internas e externas, né, sociais, políticas, doloridas, agudas, né, mas também vendo brotar recursos, solidariedade também, né, de muitos níveis. Tem toda uma riqueza, né, nesse sofrimento coletivo. E tem a impressão que a gente se fortalece muito mais pela dor do que pelo amor, né? O amor a gente normalmente toma de grátis, né? A dor, a dor faz um gancho poderoso, né? Então, acho que essa é uma experiência que, embora dolorida, nos enriquece a todos muito, né? Você tem tido, assim, alguns analistas e nós mesmos, assim, conversando, nós temos questões, assim, de vulnerabilidade, né? Tanto do analista quanto do paciente em questões de privacidade, de confidencialidade, local de atendimento, né? Os locais de atendimento do paciente, onde o paciente está, são bastante insólitos, né? Você tem vivido coisas assim também? Tenho, da minha parte, dos pacientes. É, minha filha é arquiteta e educadora. E ela fez nessa pandemia, ela fez um trabalho de criar paisagens sonoras.
né? Um trabalho que ela fez com ela mesma e um trabalho que ela fez com professores. O que nos atendimentos, o que eu vi que foi incluído são paisagens sonoras que não existiam no consultório, né? Então, a casa dos pacientes, onde eles estão, os barulhos da casa, barulhos de pessoas na casa, do entorno, passa o caminhão do ovo, o caminhão do gás, buzina, papagaio cantando, quero, quero, bem-te-vi, né? Coisas da vida, do entorno, né? A paisagem sonora do paciente, que era uma coisa que não entrava no consultório, né? A gente só tinha um relato indireto. Então, eu tenho um outro dado inusitado, né? De repente, que é, mesmo com pacientes, sei lá, que você atende há muitos anos, de repente você tem um dado de realidade, né? Onde ele está vivendo, como é a casa dele, o que ele te mostra. Às vezes, ele fala, olha o pôr do sol, né? Ele pega o celular ou o computador e põe na janela e mostra uma paisagem. E coisas comuns, né? Por exemplo, eu atendo alguns pacientes que moram perto de casa, eu moro do lado do consultório também, então, mas pacientes que moram mais ou menos na mesma região, né? De repente eu me lembro no outono, em São Paulo, teve dias maravilhosos, né, de outono, e teve uns dias, especialmente, que teve um pôr do sol fantástico, que foi parar até no jornal. E eu via o pôr do sol da minha janela e via o pôr do sol, o mesmo pôr do sol da janela do paciente, né? É uma cena, um outro tipo de espaço, né? E que a gente compartilhava, né? O paciente falava, está um pôr do sol maravilhoso, e eu estou vendo o pôr do sol da minha janela e ele está falando dele, eu vejo a janela dele, ele provavelmente vê a minha, se não vê, eu estou falando que vejo também, né? Então tem situações assim muito interessantes, né? De outros elementos que entram e rompem, né? Com o setting, né? Com o estabelecido, com o fixado, supostamente uma suposta neutralidade, né? Então, agora a gente está comungando outras coisas e o trabalho tem que seguir dessa maneira. Então, eu também estou vivendo em São Paulo, em um sítio aqui em São Bento, ou em Ibiúna, enfim. Nesse cenário lindo, né, que a gente está aqui morrendo de É, inveja. então, então, a gente compartilha isso também, né, com os pacientes. Tem barulhos no ambiente, às vezes, onde eu estou, tem pássaros, tem coisas, às vezes, da casa, né, que eu acho uma riqueza, né? Eu acho que se isso, por enquanto, a gente toma e põe na conta da excepcionalidade, né, por outro lado, eu acho que grandes chances que a gente incorpore um pouco, pelo menos, dessa flexibilidade que a gente está cultivando agora. Então, Uhum. eu posso passar 10 dias aqui com os filhos e enteados, netos, na montanha, e estou trabalhando, né, durante a semana normal, convivendo com eles. Saio daqui, vou para São Paulo, continuo atendendo do mesmo jeito, ou seja, parece clima de férias nas montanhas, volta para São Paulo, continua trabalhando, e é uma flexibilidade. Os pacientes também estão satisfeitos, porque eles não precisam. Eu tenho um paciente que reclamou que para ele era um ritual sair de casa e ir para o consultório, era importante para ele. E ter que ficar em casa, para ele foi mais complicado. Mas, em geral, as pessoas também estão circulando por algum canto. Uns se mudaram para fora de São Paulo, outros vão e voltam para algum lugar, ou dentro da casa, ou dentro dos espaços diferentes, escritórios, enfim, toda uma mobilidade, né? E o fato de você poder fazer a sessão no seu horário, independente do espaço, facilitou muita coisa, né? Uhum. Então,
Acho que alguma coisa disso a gente vai herdar. Tenho certeza que alguns pacientes vão preferir continuar online. É Mais gente do que interessante. no passado, né? Ah, Tem sim. uma amiga, tem uma amiga minha que estava de mudança, é uma ótima terapeuta, ela trabalha em São Paulo há muitos anos e a gente indicava muita gente para ela e ela se mudou para Florianópolis. Isso em fevereiro. E aí o pessoal que estava fazendo, enfim, tinha bastante gente aqui em São Paulo e ela ia fazer uma transição e combinou com os pacientes dela, olha, vou atender uma parte do tempo, por enquanto, nessa transição, vou estar uma parte do tempo em São Paulo e uma parte em Florianópolis. E os pacientes toparam, então. Ela comprou uma televisão, um monitor grande, para ter uma sensação, isso antes da pandemia, né? Sim. Comecinho do ano, um monitor grande para ela ter uma sensação de que estava com o paciente presente, mais presente e tudo mais. Bom, ela comprou o monitor, entrou a pandemia, e aquilo que seria uma excepcionalidade virou a rotina dela e de todo mundo, né? Ah, E, e, interessante essa ideia aí. pois é, e ninguém mais reclamou, né? Virou uma possibilidade que tem sua riqueza. Alguns pacientes se adaptam melhor, outros menos. Mas é legal, eu acho que, enfim, eu acho que a gente tem que experimentar de tudo, né? É isso que a gente tem agora, a gente tem que tirar o máximo disso, ter uma riqueza experimental nisso tudo, tem coisas que efetivamente são ganhos, algumas outras questões são perdas, né? Eu sinto falta da presença do paciente, de contato direto, presencial, tem muita informação, mas também aprendi a decodificar coisas que a gente tinha mais hábito de fazer isso presencialmente. Na tela, às vezes, você não percebe alguma coisa, né? Da feição do Uhum. paciente, a conexão está ruim, né? Sempre tem alguma questão que interfere. Mas tem ganhos, em geral. É, a gente está se adaptando, fazendo e descobrindo, né, como é se fazer enquanto a gente vai fazendo. Aí, Isso, e vocês assim, estão registrando isso, né? Isso é muito legal. Vocês estão isso. registrando com vários analistas como é que estão vivendo isso, né, a quente, no momento, no meio da pandemia, falando um pouco sobre isso. Isso vai ficar um registro de época, não é? É Tem bacana. muito Ninguém valor. sabendo o que está fazendo, mas está fazendo. E está É. dando certo. Assim como a gente tem muita gente registrando sonhos mundo afora, né? Eu mesmo estou Sim. participando de uma coleta de sonhos, uma experiência com uma colega, a Lucila de Jesus e a Luciana, lá da USP, da psicologia da USP. A gente fez uma coleta na pandemia de 1000 sonhos, Que é, bacana. que agora a gente está começando a leitura. A gente fez até meados de junho, começo de junho talvez. Né? Agora a gente encerrou uma experiência muito legal. Eu até fico curioso de ver se essas bases de dados em algum momento vão se somar, né, para a gente ter um Uhum. grande banco de dados da pandemia. Mas muito interessante como muita gente mundo afora está pesquisando isso, né? Uhum. Não é uma coisa que tinha tanto interesse, né? Essas experiências de coleta de sonhos e análise coletiva de sonhos era uma coisa pouco estudada, talvez, na verdade, né? Essas coletas gigantes, né? Coletivas. E está acontecendo no mundo inteiro, tem grupos fazendo coletas, né? Em bancos grandes na Uhum. internet, como também em outras experiências menores. O Christian Dunker está fazendo isso também com o grupo dele lá na USP. Enfim, tem dezenas de pessoas fazendo isso. Então, E vocês pensam em compartilhar isso como, sim, assim? sim. Fazer um artigo, publicar isso, botar alguma coisa na Uhum. internet. E também, né, sem dúvida, dar também uma devolutiva para cada um dos sonhadores. Né? Uhum. Afinal de contas, se eles se dispuseram a oferecer Sim. seus sonhos,
vida íntima, né? De alguma maneira, seus dramas, em sonhos. Então, a ideia é a gente escrever, né, um pouco sobre isso e devolver para eles e tornar público também, né? Essas Uhum. reflexões. Ah, É, bacana. tem alguns poucos trabalhos em crises, né? É, assim. Não sei se você conhece, não sei se eu cheguei a comentar com você, en passant, uma vez que a gente conversou, um livro chamado Sonhos no Terceiro Reich. Não. Então, é um sonho de uma alemã, é, que me esqueci do nome dela agora. Mas ela coletou informalmente esses sonhos durante o período da ascensão do Hitler como chanceler na Alemanha, em 33 até 39, 38, 39. Ela foi perseguida, acabou fugindo da Alemanha, foi para a Europa e depois foi para os Estados Unidos. Ela fez uma coleta informal, ela começou a perceber que as pessoas estavam ficando muito esquisitas, né? À medida que o Hitler foi se impondo até a véspera da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, né? Até 39. E ela começou a perguntar para as pessoas sobre os sonhos. E os sonhos são impressionantes. As pessoas, naquele momento, ela ficou impressionada e foi registrando. Ela registrou sozinha, acho que uns 400 sonhos, se não me falha a memória. É impressionante o que esses sonhos traduzem. Ela não é psicóloga, não é socióloga, não é nada. Ela é uma curiosa que anotou esses sonhos, guardou. Isso ficou, se eu não me falha a memória, supondo que ela terminou de coletar isso em 38, ficou 30 anos com esse negócio guardado na gaveta. Até que um dia alguém falou para ela, publica isso, né? E ela publicou. Não é uma grande interpretação, nada, mas tem um valor enorme, porque é uma coleta numa época dramática, né, da experiência da humanidade. Os sonhos são dramáticos, são assombrosos, né? Você vê o sofrimento psíquico, a paralisia, né? A angústia, é uma coisa assombrosa. Vale a pena ler porque, pelo contraste, sobretudo pelo contraste, né, de uma situação que muito mais horripilante do que a gente está vivendo aqui, Uhum. como a psique reage intensamente, né, e produz todo um drama imaginário, simbólico, né, que retrata essa experiência psíquica. E ela, como coletou vários sonhos, você vê uma reação homogênea de sofrimento, né, e de plasticidade, uma certa plasticidade psíquica, que é muito interessante a leitura, né, para a gente ver, né, do que é capaz a mente, de que os sonhos, que riqueza que os sonhos podem traduzir, né, do sofrimento psíquico coletivo, né? Então, eu acho que todos esses sonhos que estão sendo coletados mundo afora, a partir agora do segundo semestre e o ano que vem, nós vamos ter muita coisa, né? E, Sim. além do que, é uma certa extrapolação de paradigma, né? Porque a nossa herança psicodinâmica freudiana, né? A gente trata os sonhos individualmente, né? Essa é a tradição clínica, né? A gente trabalha com sonhos do paciente, fala sobre isso com o paciente, etc, etc. Mas agora a gente tem uma amostra de sonhos de milhares e milhares de pessoas narrando angústias muito semelhantes, e os analistas e outros, né, sociólogos, antropólogos, filósofos, gente que está olhando para esse material, vão fazer outras leituras, né, coletivas, né, Uhum. que é uma beleza poder fazer isso coletivamente, né? Assim, você estava falando da sua filha, né, do trabalho da sua filha, e aí eu estava pensando aqui, né, quer dizer, esse cenário que a gente está vivendo é um cenário que nos convoca a buscar a construção de novas ferramentas para Novas desenvolver melhor, ferramentas. né, nossa prática como Muito. analistas, né? Isso. A gente ainda
a gente está fazendo, né, como a gente já falou, né, fazendo enquanto está acontecendo, mas assim, o que que você pensa em relação a isso, na sua perspectiva? Você acha que há algo a ser construído e potencializado para esses novos tempos? Do ponto de vista a sua imagem aí. Falhou um pouquinho, você pode repetir do ponto de vista? Você perguntou do ponto de vista técnico, manejo clínico, você está dizendo? Isso, exatamente. Tem coisas difíceis, né? Por exemplo, terapeutas corporais estão tendo que se reinventar, né? Porque, enfim, não tem mais a possibilidade de interagir fisicamente com o paciente. Gente que trabalha com caixa de areia, por exemplo, Sim. mais complicado, né? Porque o terapeuta é quem tem a caixa de areia e tem todo o arsenal de miniaturas para oferecer. Então, o que ainda é possível explorar, por exemplo, é desenho. Você pede para o paciente individualmente desenhar alguma coisa, fazer, e você pode trabalhar isso com o paciente. Mas é uma limitação, né? Cria uma limitação de fato. Uhum. Certas vivências, se você vai propor para o paciente algum tipo de relaxamento ou coisas assim, fica mais difícil. Você não está no mesmo ambiente, não está na presença física, tem coisas que ficam limitadas. Mas, enfim, acho que isso é parte daquilo que eu falava, né? Tem uma parte que a gente perde mesmo, né? Uhum. Pessoas que trabalham com o corpo, com caixa de areia, com outros recursos expressivos, né, que você precisa estar perto. Tem uma coisa importante no elemento presencial e as ferramentas que você oferece para o paciente no ambiente presencial. Então, de fato, tem coisas que se perdem. Mas, né, tem uma coisa que é básica, que a gente tem que se reinventar nisso, né? O essencial da experiência é o encontro, né? É a escuta, né? É a observação clínica da expressão psíquica, da manifestação psíquica. Né? Isso, se a gente não pode usar uma técnica com a qual está mais habituado, você vai ter que ficar exatamente com a essência do encontro, né? Das questões transferenciais, do que está sendo falado. O exercício da escuta tem que se agudizar mais quando você se tiver acostumado com um outro tipo de recurso expressivo, alguma outra ferramenta, se você não dispõe, tem que inventar. E eu te disse da minha filha porque fiquei muito surpreso, porque ela, duas profissionais aí da área de pedagogia e trabalho com professores, convidaram ela para fazer um trabalho de ateliê. Minha filha é artista plástica, arquiteta, educadora e tudo mais. Então, ela ia fazer um trabalho de ateliê para professores. Era uma oficina de ateliê para professores, um grupo de professores. E eles tiveram um encontro presencial. Ela tinha preparado todo o trabalho, né, de semestre inteiro, de trabalho prático, né, de ateliê com esse grupo. Tiveram um encontro, entrou a pandemia. O segundo encontro foi gente, o que está acontecendo e agora? Ela teve que mudar completamente a coisa. E ela inventou um outro trabalho explorando o espaço onde cada professor estava vivendo. Ela propôs coisas incríveis. Eu fiquei impressionada com o que ela propôs para os professores. Ninguém largou o curso. O curso ficou 10 vezes mais interessante, ou seja, ela reinventou, né? Ela conseguiu se desdobrar. Não é fácil, né? Você tem um projeto totalmente Sim. prático, né? E de repente passar tudo isso para o virtual, envolver os professores. Bom, o negócio foi tão bem sucedido que está saindo um livro dessa experiência agora. Ela está terminando o livro, vai para a gráfica agora no final de julho. Ai, que Ficou um bacana. Como trabalho chama o lindo, livro? maravilhoso. Ela acabou de me mandar
o livro, eu tenho que ler agora nesse final de Ah, semana manda para para a dar um gente depois, para a feedback. gente saber. Mas olha, muito interessante, né? Então, muita gente está tendo que se reinventar e, de repente, descobrem riquezas, né, que jamais imaginariam, nem se aventurariam a pensar. Né? Quem pensaria em fazer um ateliê virtual? E Uhum, saiu tanta coisa rica para os professores, tanta eh, potência, tanta mobilização, tanta riqueza associativa, tanta mistura entre eles, que ficou um grupo fenomenal. Né? Eh, Então, acho que está todo mundo inventando alguma coisa, alguma saída. Né? É um exercício de criatividade, é um desafio para todos. uhum. Né? Então, Isso tira a gente da zona de conforto e traz a gente para um tira. lugar de humildade também, que eu acho que é bacana, né? É. Essa reinvenção, né? Para quem pensava que já sabia tudo, agora vai ter que aprender de novo. Não é? Porque a gente tem que se despir, né? Do nosso setting terapêutico, onde você está, não sei o quê, papapá. Não, de repente, né, estamos todos literalmente na mesma boia, no mesmo barco, tentando flutuar, tentando nos acompanhar, trabalhar e com todas as mudanças. Então, tem um certo desnudamento que é muito bem-vindo, né? A gente Uhum, abre mão de uma certa persona, né? isso. E, como eu disse, quer dizer, tudo isso nos convoca a estar mais presentes, né? Para o encontro propriamente dito, né? Uhum, Independente do afrouxamento, entre aspas, do setting, né? É uhum, um afrouxamento no sentido tradicional, né? uhum. Mas ele tem os seus rigores também, né? No manejo desse setting. Né? Sim. Marcos, assim, nessa sua experiência com o confinamento, né, o que te chama a atenção em termos de mudanças, tanto no nível individual como no coletivo? Pessoalmente, não vou nem falar profissionalmente, porque acho que já comentei várias coisas, mas Uhum, pessoalmente é é uma grande experiência, né? Quer dizer, não é porque a gente é terapeuta, sei lá, tem décadas aí de trabalho e tudo mais, que a gente não sabe exatamente como a gente vai reagir numa situação como essa, né? E, e eu estou achando tudo isso muito interessante, né? Já, em alguns momentos ah, me achava meio esquisito, né? Com essa perda de referência, de rotina, de temporalidade, né? Exigência de foco, permanência muito prolongada, sem sair de casa, toda essa pressão, né, para higienizar saquinho de batata palha, tomate, tudo que vem de nossa! fora, né? Ainda mais, né, eu já estou na chamada terceira idade, então, né, a gente é chamado grupo de risco, então você tem que se cuidar um pouco mais. Enfim, né, é toda uma experiência de lidar com muitos fatores, né, de pressão. Sei lá, agora mais tranquilo, mas acho que no primeiro mês, as primeiras idas ao mercado, né, parecia que estava numa missão Rambo, uma missão impossível. Você vai, pá, 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 compra, chega para casa. Será que não fui fulminado por um vírus? Será que não me pegaram? Será que eu não botei a mão no rosto sem querer? Enfim, acho que agora a gente já está mais descolado, mas foi interessante, né? Perceber pessoalmente, né, essas tensões. Né? Eu tenho a impressão que a parte do manejo clínico foi mais fácil. E pessoalmente, a, a experimentação, né, dessas pressões da convivência, da distância, né, a preocupação. Uma das coisas que me pegou muito logo no começo, né, é muita informação, né? Uhum, Assim, muita informação, tudo virou
informação. Ou seja, aí você está numa tela, um jornal, e uma Tem que das fazer um primeiras coisas filtro, né? sim, Senão assim, não dá. os primeiros 10, 15 dias eu falei, não, isso aqui vai deixar todo mundo louco. Se a gente deixar, a gente fica consumindo a mesma informação em 10 mídias diferentes ao longo do dia, a mesma coisa. Né? Isso Isso. é profundamente tóxico. Né? E, no fim, tudo isso é uma grande novela. Como qualquer novela, você perdeu 15 dias, você saiu, viajou, ficou sem televisão, quem assiste novela, coisa, pegar a novela 15 dias depois, um capítulo que você assista, você já se inteirou de tudo. Né? Aí você até esquece que ficou 15 dias sem ver. Então, a política é mais ou menos assim, e o acompanhamento da crise aí do Covid também. Então, para mim ficou claríssimo logo de cara que eu tinha que fazer um regime, né, de consumo de notícias, né, sem ficar desatualizado, mas o pouco tempo, em 15 minutos, 20 minutos por dia, você já está atualizado, não tem como. Você Uhum. viu 15 minutos de manhã, viu 15 minutos à noite, né, você já viu o que tem. Mas, assim, eu acho que, eu diria, uma das coisas que mais pesa, estou falando no presente porque eu ainda sinto isso, né, é, uma inundação de informação. Né? Todo mundo quer fazer uma live, né? Todo mundo quer fazer uma live. Por necessidade, por querer comentar, então todo mundo faz 500 coisas no Instagram, todos os músicos estão fazendo não sei quantas coisas, todos os colunistas publicam não sei que dezenas de coisas e saem mais não sei quantos livros, mas tudo na mesma mídia, né? Você está lendo e vendo alguma coisa, e isso para mim virou uma sobrecarga, né? Mesmo tentando não fazendo um regime, eu faço um regime severo, um filtro severo, mas é impressionante. É, sei lá, você tem meia dúzia de grupos no WhatsApp, tem zilhões em cada grupo, zilhões de veja esse livro, veja não sei quanto. Então, assim, é louco porque tem muita coisa interessante e você fala, nossa, o que eu Não estou dou conta. perdendo? Mas, né, eu estou trabalhando igual, né? Então, se o meu Isso. tempo já era escasso e eu continuo trabalhando mesmo tanto, não dá para incluir esse universo de coisas, entendeu? Fora tudo, todas as notícias e demandas e exigências e cobranças e a crise política, você ainda tem que se informar mais. Né? Eu continuo querendo ler muita literatura, muita poesia, Uhum. além de coisas técnicas. Então, tem uma sensação ao mesmo tempo de uma pressão grande, né? Informe-se, leia, faça, não sei o quê, e uma necessidade de recusar e de dar, não dou conta. Né? Uhum. Eu acho que é só quando eu olho para a minha biblioteca, eu acho que eu já tenho mais livros do que tempo de vida para ler o que eu já comprei, né? O que eu ainda Uhum. tenho para ler. Então, eu já assumi esse prejuízo. Eu adoro comprar livro, e sei que eu compro mais do que eu posso ler. Mas é o quê? Eu gasto dinheiro assim, acho que está bom. Né? Mas não dá para ler tudo que você quer ler, né? Já normalmente, e ainda essa pressão gigante para você estar recebendo informações, né, do mundo inteiro, né? Porque hoje a gente está conectado com trocentas mil coisas. E, então eu tenho que assumir um certo fracasso, entre aspas. Uhum. Né? Como diz aquele coreano-alemão Byung-Chul Han, a gente vive na sociedade do desempenho, né? Uma sociedade que cobra performance, né? Vendendo áreas de liberdade. Né? Se Uhum. você não desempenha, você está para baixo, você está por fora, você é menos. Né? Essa é uma loucura, né? Essa é uma doença do nosso tempo. A gente acaba virando a sociedade do cansaço também dele, né? E que ele E isso, o escreveu. primeiro, um livro grande assim que fez sucesso, né? Claro, a gente se esgota, mas Sim. tem uma certa sensação de derrota, de fracasso, por não
supostamente desempenhar como deveria. Não, a gente não deve. Uhum. A gente não deve. A gente precisa entrar numa sociedade de fazer menos, ter menos consumo de tudo, inclusive de informação, né? E mais Isso. qualidade de experiência de vida, de troca, de assimilação, né? E acho que isso é uma das grandes questões que a gente está tirando e vamos tirar daqui para frente, né? Uhum. Não tem volta, muito E eu menos sinto que para um isso é suposto uma... normal. Não tem volta. Sim, E sim. o que se diz por aí, vamos voltar ao normal? Não. O que a gente vê cada vez com mais clareza é que o mundo que a gente vivia até o ano passado é um mundo que sempre foi anormal, Uhum. doente, um mundo desigual, Isso. profundamente desigual, cheio de preconceito, de escravidão, né? Não, de Uhum. excesso, né? Destruição do planeta, hiperconsumismo de todo tipo. Então, pessoalmente, para mim, né, eu acho que isso é uma tendência para muita gente também, é consumir menos de tudo, né? Uhum. E ficar muito bem com isso, consumir coisas que nos pareçam efetivamente mais essenciais, né? E apostar mais nas trocas, nas relações, e não no puro consumo, né? Nem o É, planeta aguenta, isso é uma loucura da nossa sociedade. sim. É a realidade do desastre, né? Essa crise não tem nada de excepcional. Essa crise é uma crise ecológica, na verdade, né? O transbordamento do vírus, né, de um animal para o outro, né, do morcego para nós, etc., tem a ver com a crise do capitalismo, né? Como a gente trata a natureza, como a gente esgota o nosso meio circundante, né? E esses transbordamentos vão continuar acontecendo, né? Os biólogos estão alertando desesperadamente para isso, né? Hoje a gente tem uma Uhum. avaliação severa, crítica, né, sobre isso, ou nós vamos ver mais crises sanitárias como essa. Você sabe Uhum. que os nossos morcegos aqui na Amazônia têm mais de 3.000 tipos de coronavírus. Nossa, não sabia. É, mais de 3.000 tipos de coronavírus. Então, fatalmente, eles vão transbordar. Por quê? Uhum. A gente já sabe, por exemplo, a cada 1% de mata desmatada, aumenta em mais de 20% os casos de malária. Olha a consequência. Desmata Uhum. 1%, tem 20% de Uhum. aumento de malária. A cada 1%, cresce em 10% os casos de leishmaniose. E assim vai. Uhum. Então, são desequilíbrios que a gente só é fácil de entender. Nós vivemos no mundo todinho interconectado, né? Uhum. Derrubou a floresta, o preço é caro, né? Então não é uma excepcionalidade, essa não é um azar esse transbordamento do vírus, né, para a nossa espécie, por exemplo. É. É uma consequência, né, conhecida, prevista, falada, narrada, e que é mais por vir, né? Nem falar de outra coisa, aquecimento climático e tudo mais, né? Uhum. Então não tem para onde voltar, nós temos que inventar um futuro. Temos que Uhum. inventar um futuro, né? E, e ao mesmo tempo é um desafio, né? Inventar um futuro. Essa ideia de um futuro, de um progresso, etc., é uma ideia da modernidade, né? Uhum. E chegou no século XX, aquele italiano filósofo Franco Berardi, ele escreveu um livro que é do final do século, 1999, se eu não estou enganado, chamava-se Depois do Futuro. Ou seja, a ideia de que nós tínhamos um futuro, que a gente podia contar com um futuro que ele estava garantido, a ideia de um progresso, que nós nos beneficiaríamos desse progresso, foi um sonho da modernidade, né? Uhum. Um sonho do iluminista, um sonho da razão, né? Um sonho da ciência, né? Que dispensou Deus e colocou a razão como uma grande ferramenta para redefinir o mundo, né? E isso fracassou, né, no final do século XX, né? Então,
Não sei se vocês já devem ter visto esse meme, né? Sabe o macaco vai ficando em pé, virando homem, chega lá na Sim, frente, o homem fala, fala para o pessoal, pessoal, volta que deu merda, né? Ou seja, essa linha de desenvolvimento, né, de progresso, né, esse mundo não está certo, vamos tentar outro atalho, mas tem caminho de volta? Difícil, né? Difícil. sim, sim. Então, é uma época fantástica, né? De agudas considerações, né? E um certo alarme para coisas que vêm sendo denunciadas há décadas, né? Uhum. Que nós estamos provando essas consequências. Está aí, né, o livro ícone do começo do século XXI, né? O Sapiens, do Yuval Harari, mostrando toda essa distopia por onde a gente está enveredando, né? Mas o interessante hoje é que o que eles apontavam como distopia, assim como em 68 a gente tinha já um filme de futuro que era do Kubrick, 2001, Odisseia do Espaço, depois Blade Runner, né? Que é de 82. Sabe quando é o tempo do filme do Não me Blade Runner? lembro, não me lembro. 2019. O tempo do filme Nossa, Blade Runner, o primeiro, sim, o sim. futuro era 2019. O Blade Runner 2 é 2049. Estamos logo aí, daqui a 29 anos. Então, isso que o cinema retratava como distopias, né, tinha uma certa ilusão nessa história, porque distopia não era o que a gente imaginava no futuro. Nós já vivíamos no mundo distópico. O Uhum. século XX já foi em si uma grande distopia, né, Já com estávamos grandes construindo revoluções o no que ia começo do. chegar, né? Onde é que a gente ia chegar? Pois é, mas nós não saímos de um ambiente distópico, né? O Uhum. século XX foi uma loucura, né? Um mundo completamente distópico, desigual, né? De milhões e milhões de mortes, pestes, né? A pandemia de 1918, a guerra de 14 a 18, Primeira Guerra, Segunda Guerra, genocídios, né? Que não pararam mais, mundo afora, enfim. Então, distopia nós já vivemos faz muito tempo, ela não é um futuro. O futuro talvez seja a continuidade da distopia. O Uhum. que nós temos que considerar é falar, não dá para voltar para esse mundo, porque ele já é um mundo assassino, é um mundo desequilibrado, é um mundo doente, patológico, né? A gente tem que olhar criticamente para essa ideia de volta e temos que construir, sim, agora um novo futuro. Uhum. E vai ser uma luta, né? Uma luta de resistência, porque às vezes boa parte da população não vê a hora, né, de voltar para aquela vida que eles tinham, não vendo o que eles não viam, né? Eu queria te perguntar sobre isso, né? Assim, porque você escreveu reflexões sobre a morte no Brasil, né? Então, eu queria conectar essa coisa do negacionismo da morte, porque de qualquer forma, né, a gente não sabe como é que o vírus pega a gente, como é que a gente vai reagir a esse vírus. A gente Uhum, recentemente perdeu aí um amigo que a gente não esperava, e foi de uma forma muito rápida, né? E foi um choque uhum, para a gente. E aí, ontem, não sei se você viu, abriram os bares no Rio de Janeiro. E as sim, pessoas foram todas para a rua, né, isso. sem máscara, sem distanciamento. E o que as pessoas iam falando era fazendo tipo uma troça, né, Uhum, disso uhum, tudo, né? uhum, E assim, eu fiquei muito chocada com aquilo, né? uhum, Então, assim, a gente já vivia. Eu trabalho com cuidados paliativos também. Então, a gente faz sim, uns eventos assim, a morte no jantar, o Death Café, né? O Café com a Morte, que fica tão esquisito falar uhum, em português. é, Mas, assim, justamente para a gente discutir isso, porque a morte está apartada, é banalizada, mas ao mesmo tempo está totalmente apartada da nossa realidade. Parece que a gente não vai morrer. E aquelas pessoas sim, estavam ali, né, achando que não, que beleza, que elas não vão ser contaminadas e que não vão morrer. A gente sabe que existe uma parcela da população, e aí tem uma questão política, né, nossa,
edifício que nega essa coisa do vírus, que culpabiliza, né? A China, é comunismo, é isso, é aquilo. Mas, assim, a gente está tendo algumas questões difíceis. Essa Uhum. do Rio de Janeiro que eu vi ontem, e, ao mesmo tempo, a realidade de pessoas que estão sendo enterradas sem os seus familiares, né? O que você Sim, me sim. fala assim, sobre isso? Então, né, nós temos aí questões seríssimas, né? Essas são questões sérias. Vou começar falando do livro. Eu não escrevi esse livro, eu sou um organizador do livro. Esse livro foi uma iniciativa nossa na sociedade. A gente fez um moitará, onde eu estava na organização também desse moitará, com outros colegas da SPPA, e um dos anos a gente fez esse moitará, que foi muito legal, chamava-se Reflexões sobre a Morte no Brasil. Eu e o Calia, também colega lá da sociedade, a gente trabalhou muitos anos no México, fazendo incubação de sonhos durante o Dia de Mortos, né? Que bacana. E depois fizemos no Brasil também, na Serra da Capivara, lá com a Nied Guidon, lá nas cavernas de pinturas rupestres, lá na Serra da Capivara. Mas esse Moitará, que a gente trouxe, inclusive, o pessoal da Nied para cá, para falar com a gente e tal. Mas nesse Moitará específico, né, sobre as reflexões sobre a morte no Brasil, foi muito interessante, riquíssimo, né, poder trazer esse tema de como a gente experimenta a morte, pensada de várias dimensões, não só pela clínica, mas pela dança, pelas tradições populares, pelas religiões e tal. Mas o que nós estamos vivendo hoje tem dois outros aspectos, não é só recortes, né, de como culturalmente a gente elabora a morte, quais os espaços, né? Em contraste com o México, por exemplo, onde a gente trabalhava, os mexicanos têm uma tradição milenar de cultivo do Dia de Mortos, né? Uhum. É um grande ritual, né, de vida e morte. Mas tirando esses aspectos, né, nós estamos vivendo coisas agudas, né? Nós somos uma sociedade, dá para falar nós hoje no sentido global, uma sociedade que mata, né? Nós somos a espécie que já dizimou todos os primos. Os sapiens não têm mais primos. E nós tivemos outros primos, Homo, né? Não sei se era o Homo erectus, alguma desses nossos primos, ficaram na Terra por 1,5 milhão de anos, a mesma espécie. E outras espécies de Homo convivendo. Quando surgiu o Sapiens, nós dizimamos os nossos primos. Não tem mais nenhum primo. Somos os únicos remanescentes Homo sapiens, Homo, né? Sapiens, o nosso. Né? Mas todos os outros a gente dizimou, nós acabamos com eles. E dizimamos com 80% da fauna e da flora do planeta. Então, nós somos uma espécie, para o bem ou para o mal, né, de uma capacidade criativa e tecnológica fenomenal, mas também de uma capacidade de matar o semelhante, como não existe par, né? Nenhuma outra espécie é capaz de fazer o que nós fazemos com aqueles que nós chamamos de irmãos, né? Então, esse é um drama. Num primeiro momento, é um drama antropológico, né? Um drama da espécie. Outra questão que surgiu, um debate curioso, né? Você já deve ter ouvido falar dessa datação da Terra, agora chamada de antropoceno, né? Ou seja, o homem deixa marcas geológicas, né? O futuro poderá reconhecer a passagem do homem na Terra por as marcas que ele deixa já no planeta. Mas não é verdade que é o homem, né? É uma parte dos homens. A gente precisa também ter essa crítica para entender que nós vivemos numa grande sociedade profundamente desigual, né? De distribuição desigual de poder, de riquezas, de direitos, né?
E essa pequena parte que impõe esse sofrimento e destruição para o planeta. Então, morte de pessoas e de vidas em geral, né? Agora, o outro lado é que a gente está vivendo também governos, né, são não só que propõem e acionam uma necropolítica, ou seja, é uma política de extermínio, né, como hoje de indígenas, negros, populações minoritárias de uma forma geral, né? Essa desigualdade é incentivada. O governo Bolsonaro fala em pegar em armas e vamos matar. É já o discurso dele, que não é de agora, nem discurso de Isso. campanha. Faz muito tempo que ele fala em matar 30 mil, que faltou matar na ditadura. Ou seja, é um absurdo, né? De uma maneira, somos responsáveis, porque o nosso Congresso não fez nada. Quando esse cara começou a falar esses absurdos no Congresso, uma sociedade eticamente mais responsável, ele não teria passado adiante, né? E, de repente, isso, né, esse descuido, né, traz à tona também ímpetos violentos. É isso que você sentiu, né? Que loucura é essa das pessoas irem para os bares assim, fazendo pouco caso, né? Como se não houvesse mais pandemia, risco. Não, 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 não. Né? As pessoas estão de saco cheio e estão falando, dane-se agora. Essas são ameaças, né? Os grupos bolsonaristas na Paulista, em São Paulo, fazendo troça da morte, né? Se expondo, se contaminando, saindo com um caixãozinho na frente dos hospitais. Né? É uma É afronta. inacreditável. Né? Tem a ver até com o que o Vladimir Safatli ele tem falado. Né? É um estado suicidário, uma expressão do Paul Virilio. Um estado suicidário, né? Um estado que faz pouco caso com a vida. Né? E o que a gente vê agora, né? Quer dizer, é um dos piores cenários. O Brasil apontado, né, como um desastre sobre outro desastre. Né? Se não bastasse a pandemia, temos um desgoverno federal que fala contra o bom senso, contra o mínimo de razoabilidade científica. Não é que a ciência entendeu tudo, não, a ciência também tem milhões de conflitos aí, né, na condução do próprio entendimento da pandemia, mas tem uma maneira mínima, ou pelo menos segura, né, de dar os passos possíveis, ou as recomendações, mesmo baseada no pouco conhecimento que se tem desse vírus, né, coisas são de bom senso e outras de estudo que você tem que observar. E o nosso governo está fazendo o contrário. Quer dizer, então, o número de pessoas que morreram e vão morrer por causa desse conflito, né, de tresloucados do governo federal, agrava a situação. E, voltando para o ponto que você tocou, né, nós estamos tendo que também ter uma experiência avassaladora, que é conviver, né, com um número tremendo de mortes no Brasil e no mundo. Né? Esse é um drama. E um drama também por isso que você tocou, ou seja, a gente não pode sequer nessas condições, né, fazer o luto, o trabalho do luto tão necessário, né, individual e coletivamente. Né? Eu perdi uma cunhada, morava em Nova York mês passado, e foi uma coisa estranhíssima para as minhas filhas, que tinham muito contato com minha filha, principalmente, que tinha contato com ela, porque você está distante, né? Você recebe a notícia e ela morreu assim em uma semana. Não tem nem como, além da distância, né? Mas você pode encontrar. Lá em Nova York a coisa estava tão feia também. Então, são coisas bizarras que você tem que fazer um luto muito precário, né? Você não pode nem estar junto com as pessoas, abraçar as pessoas. Então, Sim. tudo isso é da ordem de uma experiência que traz um sofrimento intensificado sobre a experiência do viver, né? Que agrava. Famílias que perdem pessoas importantes, pessoas queridas, pessoas que e às vezes famílias que perdem mais de uma pessoa, né? Muitos casos de famílias que se não perderam por
morte, né? Mais de uma pessoa ficaram na iminência, né? Imagina, a gente que ficou um mês na UTI. Sim. E outro dia eu vi uma entrevista de alguns médicos falando, né? Nós vamos ter um problema sério de estresse pós-traumático dos sobreviventes, que a gente não está nem contabilizando isso. Porque o Uhum. sujeito sobreviveu, já, né, tem aquela ceninha na televisão, todo mundo aplaude, sair do hospital, da UTI e tudo mais. Mas ninguém está levando ainda em conta, quer dizer, alguns médicos já estão fazendo essa contabilidade, esse alerta, né? A quantidade de pessoas que passaram muito tempo na UTI, isso, né, com risco de vida, isso é fonte de estresse, né? É um trauma, e foi contabilizado, né? Desculpa E que vários outros falhou um casos, né, pouquinho. de É um trauma agravamento, o quê? é um trauma, né, em Uhum. si, ter a doença, que pode ter um risco de morte ainda mais agravado quando você vai parar numa Uhum. UTI, né? Além do trauma dessa experiência, também tem outras complicações. O vírus é tão desconhecido que tem sequelas, né? Pessoas que tiveram uma experiência agravada, né, da doença respiratória aguda dada pela Covid, outros problemas de coração, tem problemas, alguns, né, um colega lá no HC falando que a Covid também tem dado problemas, registros já de problemas mentais, né? Problemas na visão, né? Ou seja, esse vírus ele tem muitas sequelas, pode deixar muitas sequelas que a gente ainda vai conhecer, né? Então, além deste problema, temos o problema efetivo da morte, das condições inviabilizadas de luto, né? Que é Uhum. isso quer dizer que nós vamos ter problemas que vão se prolongar, né? Uhum. Aqui, não sei como foi em outros estados, mas eu vi que aconteceu também, como aqui em São Paulo, em outros estados também, de pessoas sendo enterradas sem papel, Sim, sim. sem nada, sem ninguém. Eu sou de um caso, um falso advogado, mas foi. Uma família perdeu um parente e telefonaram, avisaram que o parente tinha morrido de Covid. Então, caixão lacrado, e foram lá no algum lugar aí, uma vala, usou uma vala aberta de montão assim, e a família ficou assim desesperada por não ver mais a pessoa e acabaram arrebentando o caixão, queriam ver a pessoa da família que tinha falecido. Foi uma cena dramática. Arrebentam o caixão e descobrem que aquela não era familiar deles. Você imaginou Nossa. isso? E depois o hospital não sabe onde está a pessoa. Não, então não morreu, não é? Então a pessoa não morreu, mas cadê a pessoa? Uhum. Então, assim, uma precariedade, né? Que É reviver a experiência do desaparecimento que a gente já viveu também, né? é, Na época exatamente. da ditadura e, nossa, né? Incrível. Você falou isso, eu fiquei me lembrando das mães indígenas de Roraima, cujos Sim, bebês sim. foram enterrados, né? E elas não sabiam onde Olha que estavam. absurdo, que É uma falta de desrespeito respeito, total. É. assim, Assombroso, assombroso. assombroso. Assim, pensando numa imagem assim para esse momento, você estava falando, né, a gente discutindo essa questão, eu não sei se você chegou a ver isso, eu Que, nem me lembro também onde foi que eu vi, se eu vi em algum programa político, não me lembro bem, mas tem uma ah, blogueira, eu acho, que fez uma festa de aniversário, convidou várias sim. pessoas, né? E eu não vou falar a palavra que ela falou, né? Mas eu vou usar uma palavra sinônima, que ela faz assim: dane-se a vida, né? Aham, E aí aham. eu lembrei por causa desse estado suicidário que você falou de Safatli, né? Isso. É, É. gente, é loucura. Pois é, você vê, a angústia é tão grande que você tem esse tipo de comportamento, né? A reação contrafóbica é Uhum, essa, dane-se a vida, né? Vamos lá, né? Ou
né? Também uma coisa que muita gente jovem achando que pode desafiar isso, né? E é um egoísmo brutal, né? A primeira coisa que isso prova é de um egoísmo brutal, né? Não dá para dizer dane-se a vida, não dá para dizer que então eu vou me contaminar porque eu não vou, eu sou jovem, atleta, como disse o idiota do presidente, e com meu perfil atlético. Não, é assim, todo cuidado é pouco. A gente tem que se cuidar por um imperativo ético, né? Eu posso ter uma saúde de ouro, eu posso já ter tido contato, já tenho anticorpos, sei lá, mas tem que continuar me cuidando, porque ainda posso transmitir de alguma maneira, né? É um Então, momento é um do cuidado, pensar coletivo, né? um cuidado com o outro, essa é a questão, né? E por uma questão, às vezes, de angústia, né? E uma resposta contrafóbica, Uhum, você vê coisas desse uhum. tipo, né? As pessoas desafiando a morte, negando a morte, né? Esse estado geral de negacionismo da realidade, né? Sanitária, política, existencial, né? Ah, então são retratos graves, né, da nossa sociedade, né? O egoísmo é enorme, a violência, né, a desinformação, né? E se existe tanta desinformação, a gente tem uma responsabilidade de olhar para a nossa história, né? Um país tão desigual, um país com tanta concentração de renda, né? Um país que tem tanta dificuldade para dar um mínimo de moradia, de vida decente, de educação, né? As consequências são essas, entendeu? As consequências são exatamente essas. Então, essa é uma experiência que está aí para quem puder ver, de fato, se espelhar nelas e falar, olha, se as pessoas estavam um pouco cansadas de política, elas não têm que abandonar a política, porque não tem como abandonar a política. Tudo que você faz tem consequências políticas. O que a gente tem que pensar é fazer uma boa política, né? Isso passa por educação, passa por um entendimento de coisas mínimas que você tem que acompanhar, né? Saber em quem você está votando, saber o que o seu partido ou alguém que você vote está propondo de fato, né? Isso é um mundo melhor, né? Isso contribui para o mundo. Nós vamos ter eleições agora no final do ano e logo mais as presidenciais de novo, né? Temos que acordar para fazer boa política, né? E não falar, não, não discuto política, esse negócio é só dar discussão. Não, nós precisamos aprender, inclusive, a discutir ideias, né? Mas para que a gente possa ter uma boa discussão e fazer uma boa política, a gente tem que ter uma experiência de respeito ao outro, né? De alteridade, né? Isso é uma construção, né? Isso faz parte do que a gente chama de processo civilizatório. Uhum. Construção de um certo imperativo ético, mas isso a gente não passa geneticamente. Se fosse assim, nós seríamos formigas, abelhas, zebras, macacos, qualquer outra coisa. Mas isso, nós humanos não passamos esse tipo de comportamento refinado, né? Esse é um pacto, né? Uhum. É um pacto civilizatório. Então a gente precisa investir em duas coisas, né? Memória, né? História, né? Portanto, né? Das experiências passadas, para não repetir erros e lembrar as novas gerações do que é importante para a preservação da vida, de uma forma macro pensada, né? E educação. Então, memória e educação. Se a gente não fizer isso, nós vamos estar expostos ao agravamento dessa realidade dramática que a gente vive. Então, Uhum. o que a gente observa hoje é que esse Estado, este governo, né, um personagem nefasto como Bolsonaro e o corpo de parlamentares que aplaudiu esse tipo de coisa, que endossa esse tipo de coisa, eles têm muito a ver com uma lição de casa que nós não fizemos no final da ditadura. Nós temos ainda uma Constituição que herda ranços gigantescos, não é ranço gigantesco é um oxímoron, né? Traços, né, de autoritarismo muito grande. Nós não conseguimos fazer a nossa Comissão da Verdade funcionar, tirar consequências disso. Não teve um Sim. militar punido nessa história, não teve um torturador punido.
Uhum. Nós não fizemos as pazes com isso recente, como não fizemos as pazes com o nosso passado, né, de genocídio de negros e índios e tudo mais, e minorias, e mulheres, e, enfim, preconceitos mortais, né? Então, nós precisamos fazer esse trabalho urgente, entendeu? Sem a gente fazer essa conta com as nossas memórias, né? Sem esse acerto de contas, que memória nós vamos levar para o futuro? Que história nós vamos narrar? Né? Então não pode ser história para pôr dormir, E que vai mais dar uma, nisso. é, Né? e mais uma Nós temos uma história. autocrítica nossa, assim, né? Que é uma discussão ainda entre nós e que a gente ouve, né? Que assim, analista não pode expressar opinião política, né? A gente precisa se colocar, sim, e eu acho que no Sim. meio da gente, cada vez mais a gente tem Uhum. feito isso, e isso também faz parte do que a gente quer fazer aqui no projeto, né? Você falou do Christian Dunker, adoro, assim, ouço muito e leio, ouço e leio as coisas que ele Uhum. faz, acho que ele tem um papel super importante, né? E nós, junguianos, precisamos também nos colocar nisso. A gente não Então, mas pode assim, ficar. eu vou, eu vou expolar isso. Bom que você trouxe essa questão, porque no fim ah, nós estamos desmontando esses paradigmas de neutralidade na clínica. Isso. Né? Então é muito bom que você saiba com quem está fazendo a análise, que você saiba direitinho o que acontece, etc. Mas mais do que isso, não é mais uma questão de artistas engajados ou não politicamente, analistas engajados ou não politicamente. Não, nós somos cidadãos do mundo e temos responsabilidade. Essa responsabilidade a gente tem que mostrar que é responsável de muitas maneiras. Não é só com uma camiseta e um adesivo no carro. Né? Uhum. É com atitudes concretas de vida, de postura, né? Que, claro, fica claro numa observação, na clínica, no consultório, uma pontuação, uma intervenção. Ou seja, a gente tem que exalar aquilo que nós somos e nos responsabilizamos. Efetivamente, precisamos ser mais responsáveis, né? Politicamente. Não é só responsável pelo nosso paciente. A gente tem que ser responsável pela vida no sentido geral, pela qualidade de vida, pela saúde psíquica coletiva. Né? Então, isso tem um compromisso claro. Né? E também é óbvio que fica na cara. Você vê muita gente por aí que fala em saúde mental, mas é altamente preconceituoso, endossa absurdos, né, no sentido Uhum. político, social. Eu falei, bom, essa contradição precisa aparecer. Tivemos Essas... uma dificuldade incrível, inclusive no Conselho Federal de Psicologia, né? Então, vamos pensar aqui que a hora que nós pudermos tirar essas máscaras sanitárias, que a gente tenha a coragem de encontrar e tirar também, que caiam também as outras máscaras, né? Dessa neutralidade ou dessa irresponsabilidade pela qualidade de vida psíquica, social, política. Né? Não tem como você ficar satisfeito com a vida social vendo tanta desigualdade, tanta mortandade, tanto preconceito, né? E não fazer nada com isso. Né? Não precisa ser exatamente, né? Todo mundo precisa ser um grande ativista, mas você precisa Sim. endossar pelo menos lideranças, né? Uhum. Que sustentam essa linha de frente. Né? Então, acho que esse momento, nesse século, a gente tem que realmente agudizar o nosso posicionamento. Cada vez mais entendemos que todos nós somos responsáveis. Não dá para dizer que Uhum. política é botar um voto sem vergonha na urna a cada 4, 5 anos. Isso Com não é política. certeza. Política é outra coisa. Política é cuidado de si, cuidado do próximo. Né? Isso tem que ficar em primeiro plano urgentemente. Né? O desastre Marcos, nós já temos. sim, sim. Vamos ver Resta o que é que agora ver o que é que a gente vai fazer com isso, né? sonhar. Nós precisamos sonhar outra vez. Né? Ter a ousadia de sonhar. Lembrar dos
nossos sonhos efetivamente, né, no cotidiano, e sonharmos e convidarmos outras pessoas a Isso. sonharem com um futuro, né? E falarem sobre esse futuro, compartilharem. Esses são caminhos de vida, né? Me Isso anima. é, Com também me toda anima. a dificuldade que a gente vê, o sofrimento implícito, mas eu me animo com esse desafio. Nossa, olha, que delícia esse nosso bate-papo. Só faltou aí você no seu friozinho com um chocolate quente, uns biscoitinhos, eu aqui que um É o que eu vou suco fazer daqui a talvez, pouco. né? E aí assim me pediram para fazer É, uma homenagem aqui, né? A gente tem falado, eu tenho conversado muito com os amigos de Carlos Bernardi, que é um é, amigo irmão e que para mim tem sido uma delícia. E assim, a primeira vez que eu fui a Cuba, né, aproveitando, vai para aham, Cuba. Isso é uma brincadeira entre muitos brasileiros lá, minha irmã mora aham, lá. Aí fala assim, vai para Cuba. E ela diz, venha, pode vir. Se você vier, você vai gostar, né? Então eu trouxe para aham, mim, para Carlos, para Felipe e para Mário, dois amigos do Bahia. aham, Então essa canequinha aqui de aham. Cuba. Muito bom, muito Então, bom. estou bebendo uma aguinha gelada aqui na canequinha de Cuba. E quem quiser ir para Cuba, vá, porque vale a pena. Os cubanos são incríveis e Cuba é linda. Muito bem. Então, assim, super prazer, né? Espero que a gente possa se encontrar de novo, assim, para mais bate-papo, porque o assunto não acaba nunca, né? E eu queria ficar aqui mais umas Aham, quatro muito bom. horas com você, mas tá Mas a bom? gente vai marcando mais encontros. Hum. Eu queria dar os parabéns para vocês aí, todos, os meninos e tal, porque essa iniciativa é bem legal, né? E acho que vocês vão ficar com um material de muita gente interessante, refletindo sobre esse momento de uma forma espontânea, né? Não é teoria, né? Acho que as pessoas, pelo que você me contou, estão fazendo seus relatos, né? Dando seus depoimentos, e esse registro a quente, né? Assim, tem um valor histórico muito legal, muito bom. Fiquei feliz de, de poder estar aqui conversando com vocês também. Ajuda a gente a pensar, arejar as ideias e tal. Muito bom. Muito obrigada. Um super prazer mesmo. Tá bom. Até uma próxima, então, Nina.